Hoje, o nosso Clique Ligue é sobre o Código Florestal e o movimento Veta Dilma. Entender os interesses que estão em jogo é fundamental para que você possa participar ativamente desse debate. O SOS Florestas é um site que concentra várias organizações que lutam a favor de um código florestal mais justo. A página foi criada para informar sobre o que realmente é o código e qual a importância dele, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Chegou a hora de aprendermos um pouco mais. No item Entenda a Questão, podemos aprofundar nosso conhecimento em questões como os interesses em jogo, como o novo Código Florestal foi tratado, quais os objetivos e até as mudanças propostas. No link glossário, divididas em ordem alfabética, podemos entender palavras, siglas e jargões específicos presentes no texto do novo Código Florestal. Em Verdades e Mentiras, o site aponta como o texto aprovado na Câmara dos Deputados pode dar margem a interpretações dúbias, sem clareza e que podem representar um grande risco aos nossos diversos ecossistemas. E para quem quer se aprofundar mais no assunto, o link PL1876 traz uma análise apontando os principais problemas encontrados no texto atual. Se você acredita que é possível mobilizar as pessoas para reverter esse quadro, no item O que fazer há um vasto material de divulgação, como a cartilha do Código Florestal, modelos de cartas para enviar aos deputados e até o passo a passo para produzir um evento na sua escola ou na sua cidade. Lutar por um mundo melhor é mais que um direito, é um dever de cada um de nós. Gostou dessa dica? Compartilhe! Nosso segundo convidado desse bloco é o André Takahashi, samurai faixa preta, ativista e sociólogo da organização Brasil pelas Florestas. Quem também nos acompanha por Skype é o André Lima, advogado do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia e consultor do SOS Mata Atlântica e fundador também do IDS. Tudo bem, Ian? Tudo bem, tudo bem. Conte um pouco aí dessa luta aí que vocês estão travando no mundo virtual e no mundo real. Bom, na verdade, o Brasil pelas Florestas é um grupo autônomo que surgiu ano passado, logo que o código foi aprovado pela primeira vez no Congresso. A gente teve uma repercussão nas redes sociais, que foi derivado até do que o Basileu falou, da campanha que eles estavam tocando. Teve o abaixo-assinado do Havas também, que vinha desde o final de 2010 para pressionar em relação à votação no Congresso. E aí quando teve, foi aprovado, teve todo um rebuliço nas redes sociais e pessoas que não são ligadas a grandes organizações, a grandes ONGs e movimentos, se organizaram por Facebook e começaram a sair espontaneamente na rua em várias cidades do país. Porque estavam vendo que não bastava só assinar abaixo-assinado virtual, compartilhar no Facebook e retweetar, estavam sentindo falta de gente na rua. Então a gente começou o processo lá para maio, mais ou menos, junho também, foi uma ascensão de mobilizações na rua. E a gente começou a se conhecer pelo Facebook, pelo Twitter também. Muitas pessoas já tinham históricos de militância em outras organizações, em outros movimentos. Então a gente passou a se reunir presencialmente aqui em São Paulo e em outras cidades do país. E a gente criou esse movimento que é o Brasil pelas Florestas, que busca organizar seminários nas universidades, nas comunidades e organizando marchas e outros tipos de ações para pautar a questão do Código Florestal e também das hidrelétricas na Amazônia, que é uma outra pauta que sensibilizou bastante ano passado. Então a gente tem um VT aqui com um pouco dessa criatividade toda que tomou conta da web, com a questão do Veta Dilma. Vamos assistir e a gente comenta um pouquinho aqui.
se por acaso a Dilma não vetar, vocês têm, essa pergunta é do Virgílio Moura, de Belém, se por acaso a Dilma não vetar, vocês têm alguma ideia do que fazer? Aí a gente vai ter que se juntar, né, todos os movimentos e fazer uma avaliação e um planejamento do que a gente vai fazer, mas tem diversas possibilidades, assim, a mais extrema mesmo é entrar na justiça, ação direta de inconstitucionalidade mesmo, porque é o retrocesso de preservação de lei, o retrocesso de preservação em legislação ambiental é contra a Constituição. Uhum. Então a situação mais extrema mesmo seria a gente tentar apelar para o Poder Judiciário, mas isso é uma suposição que eu estou falando. Tem que reunir todos os movimentos, organizações e pessoas para a gente avaliar e ver qual que é o próximo passo mesmo. Para isso, nada melhor do que consultar um advogado, que é o André Lima, que está aí com a gente. Exatamente. André, você escutou aqui, o André é advogado do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, consultor do SOS Mata Atlântica, sócio fundador do IDS. E aí, o que pode ser feito? Explica para a gente que momento jurídico que a gente está vivendo hoje. Olha, Marcelo, a gente está primeiro nessa expectativa de ver a dimensão do veto que a Dilma fará, né? Eu não acredito que ela não vetará alguma coisa, e alguma potencial, né? Porque, de fato, como os que já falaram aqui deixaram bastante claro, quer dizer, houve realmente essa campanha vem sendo uma campanha muito bem sucedida na sociedade, vem demonstrando, de fato, o que pesquisas que nós fizemos já mostravam, que mais de 80%, quase 90% da população brasileira é pela defesa das florestas, é pelo desenvolvimento sustentável. Então, isso chegou na Dilma, chegou em vários ministros, a gente sabe de ministros importantes que estão, por exemplo, defendendo o veto total, né? Mas a gente sabe que o governo também não deixa de ser, obviamente, um reflexo da sociedade. Então, o que acontece é que tem, dentro do governo, forças trabalhando contrariamente. Então, a nossa expectativa agora é ver a dimensão do veto. Que haverá veto, nós não temos dúvida. Agora, temos que ver a dimensão. Dependendo da dimensão desse veto, e, é claro, uma medida que certamente deverá acontecer é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque aspectos importantes da lei em vigor vão estar comprometidos. Então, isso, sem dúvida alguma, será uma medida. Agora, o problema é o seguinte: o que se está dizendo, e a informação que a gente tem, é que, além do veto, vem uma medida provisória para cobrir as lacunas deixadas pelo veto. E isso é muito complicado, porque a medida provisória, ela primeiro tem um rito muito célere, né? Ela acontece, o trâmite da medida provisória é muito rápido, tem pouco tempo para debate e devolve para a Câmara dos Deputados, devolve para a bancada ruralista o poder de decidir novamente. Então, quer dizer, nós vamos ter mais uma rodada de batalhas aí, no Congresso Nacional, batalhas no sentido político, né, no Congresso Nacional e também junto à sociedade. Então, o que é importante haverá veto, independentemente desse veto, deve haver uma medida provisória. Se houver essa medida provisória, nós temos que continuar a mobilização, o debate, o diálogo com a sociedade, a ação na rua. Isso é importante. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui quase 500 estudantes da UNB na esplanada aqui em Brasília, na frente do Palácio do Planalto, pedindo veto a Dilma. Isso é fundamental, porque mantém a pressão, mantém a mídia, mantém os políticos, enfim, cientes de que a sociedade está de olho e está cobrando resultados. Tá. E como vocês fazem essa mobilização para as pessoas saírem da internet, além de dar só um curtir na página, escrever uma petição e irem para as ruas? Então, isso daí é um processo que a gente foi construindo, né? Foi sistematizando desde o ano passado. A gente faz uma série de atividades, principalmente em universidades, né? Debates, a gente já chamou o Basileu diversas vezes aí para participar, o Capobianco. Né? Então, universidades, alguns trabalhos em comunidades também, que às vezes tem algum coletivo cultural, geralmente de hip hop ou sarau de periferia, que se interessa pelo tema, chama a gente para ir lá dialogar. Então, a gente faz essa sensibilização, esse trabalho mais de formação mesmo. E quando chega um momento de fazer uma mobilização de rua, né, não é só o evento do Facebook que gera essa onda, né? Tem já um trabalho de diálogo e articulação anterior que é feito nas universidades e comunidades. E a gente consegue levar algumas pessoas para a rua para fazer esse barulho, né?
Isso aqui em São Paulo, né? Cada cidade tem um processo, né, de acordo com o grupo que se juntou lá. Né? Em Brasília, por exemplo, é mais concentrado o pessoal da UNB. Né? Aqui em São Paulo a gente consegue ter um grupo bem heterogêneo, tem gente da USP, tem educadores ambientais, né? Pessoal do Mackenzie também, inclusive, né? Um grupo lá em Santo André bem forte também. Então cada cidade tem sua característica de como fazer essa mobilização. Como fazer para a complexidade desse Código Florestal e dos processos de aprovação? Como é que a gente faz para simplificar isso para o usuário comum da internet, para ele entender? Eu pergunto isso para você, André. Como é que as pessoas podem entender esse processo? Porque são tantas idas e vindas. Olha, assim, eu vou tentar resumir, né? Primeiro, um texto de lei, ele chega ao Congresso Nacional ou pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Ele é votado em várias comissões, depois pelo plenário, e tendo sido encaminhado pela Câmara dos Deputados, ele deve passar pelo Senado, que a gente fala que é um processo bicameral, né? Passa pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Se o Senado altera a lei, essa lei alterada deve voltar para a Câmara então chancelar essa alteração, que foi o que aconteceu nesse processo. Nós tínhamos um projeto de lei na Câmara, que foi relatado pelo deputado Aldo Rebelo, né, foi aprovado em maio do ano passado, depois foi para o Senado. No Senado ele tramitou por 4 comissões, na verdade, foi ao plenário, foi substancialmente alterado. Por ter sido alterado, ele teve que voltar para a Câmara. E na Câmara houve, então, esse processo de, entre aspas, pioramento do texto. Quer dizer, o problema, no caso do Código Florestal, é que ele foi sendo piorado, né, gradativamente. O Senado melhorou um pouco, mas manteve alguns problemas, como foi colocado pelo Basileu, principalmente o problema da anistia, o problema da dispensa de recuperação de áreas importantes, como áreas de nascentes, de margens de rios, e quando voltou para a Câmara, quando se imaginava que não podia piorar mais, infelizmente a bancada ruralista se uniu novamente e conseguiram fazer com que o texto da Câmara fosse ainda pior. E é por esse motivo que a gente vem defendendo agora, é o processo de sanção ou veto da presidente, cujo prazo vence sexta-feira, ou seja, a qualquer momento ela já pode publicar a nova lei. Né? Nós acreditamos que isso venha acontecer na sexta-feira, mas pode acontecer inclusive na segunda-feira, porque o prazo é sexta para a assinatura da nova lei, mas ela pode ser publicada na segunda. Então é um processo complexo, feito de várias fases, e é difícil de acompanhar para e passo, em tempo real. Por isso que essa campanha, ela veio num crescente. A sociedade foi se inteirando do processo, e como os ruralistas foram radicalizando cada vez mais, eu acho que isso também acabou chamando a atenção da sociedade e da mídia, fazendo com que esses movimentos espontâneos ganhassem ainda mais força, mais vida, mais vivacidade. Né? Bacana. Bom, já são quase mais de 1.300.000 assinaturas. E você quer mandar um recado para a presidência para vetar o Código Florestal? Então entre no nosso portal, dê o seu recado. Além do nosso site, você também pode usar o Facebook da TVT e mandar também pelo celular, pelo nosso Twitter, que é @RedeTVT, ou também entrar em todos os sites que tem as petições, assinar e mandar brasa. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.